Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do VeraCast e o tema de hoje é fundamental para a saúde pública e para o nosso dia a dia. Nós vamos discutir os perigos do consumo excessivo de bebidas alcoólicas, os impactos no organismo e a importância da consciência e moderação. Além disso, vamos falar também sobre a intoxicação por metanol, que tem preocupado as autoridades de saúde com casos graves recentemente. Para guiar a nossa conversa, eu recebo hoje, mais uma vez, a doutora Juliana Zuiani, neurocirurgiã. Tudo bem? Tudo bem, Marcela. Obrigada mais uma vez pelo convite. A gente que agradece, também o Dr. Marcelo Mussi, oftalmologista. Obrigado, Marcela. É um prazer estar aqui de novo. Prazer recebê-los aqui. Olha, no final do mês de setembro, o Ministério da Saúde anunciou que recebeu 217 notificações de intoxicação por metanol depois de consumo de bebida alcoólica. Desse total, 17 casos foram confirmados, 200 estão em investigação até esse momento. Números preocupantes, não é mesmo? Que reforçam aí a importância da comunicação, da informação para conscientizar a população aí com relação a uma série de cuidados. Então a gente vai começar o programa hoje falando justamente sobre o metanol. Queria entender aqui com vocês o que é exatamente o metanol, como é que ele pode interferir e contaminar as bebidas alcoólicas, doutora? O metanol, ele é um álcool, mas de uso industrial. Ele é utilizado em solventes e combustível. E a contaminação se dá de maneira criminosa e ilegal na maioria das vezes. Existe uma pequena porcentagem da produção de destilados caseiros, que na produção eles não conseguem separar adequadamente a fração que contém o metanol nessa bebida. Então pode existir essa contaminação, mas esses casos que a gente tem visto em larga escala é muito de adulteração da bebida. É uma substância que é muito fácil ser usada para adulterar porque ela não tem cheiro, ela não tem cor e ela não tem sabor. E ela tem um custo muito mais baixo do que o etanol que é utilizado nas bebidas, ali no processo. Então, é por isso que a gente vê o que está acontecendo. Tem como prevenir, vamos dizer assim, reconhecer uma bebida possivelmente adulterada, ou esse desafio, por não ter cor, por não ter cheiro, torna ainda mais complicada a situação? De maneira prática, hoje a gente não tem nada que possa identificar. Alguma substância que a gente pingue que mude de cor, que saia cheiro, qualquer coisa assim, uma fitinha que a gente possa colocar. Está em desenvolvimento, ainda não tem disponível para uso, mas na dúvida, não consuma. A gente costuma orientar sempre o local de procedência, checar rótulo, checar lote, mas nem sempre isso é suficiente. Então, se você tem qualquer dúvida, não dá para cheirar, não dá para provar, não dá para consumir. É uma emergência médica, né, doutor Marcelo, capaz de causar aí danos irreversíveis, até mesmo levar à morte, como a gente viu aí em alguns casos, né? Então é importante também reconhecer rapidamente os sintomas e procurar essa ajuda médica. Que sintomas seriam esses? A gente pode pontuar alguns? Com certeza, Marcela. Falando sobre o metanol especificamente, né, não adianta a gente cheirar, experimentar, porque não existe nenhuma dose segura, né? Qualquer dose já pode levar a danos. Os danos oftalmológicos, eles costumam acontecer entre 12 a 24 horas depois do consumo. Então, geralmente, o paciente tem um sintoma de, às vezes no início, como se fosse uma ressaca comum de uma bebida alcoólica tradicional, mas com sintomas visuais juntos. Aturvamento da visão, embaçamento visual e até sombras e manchas no campo de visão e progressivamente mais graves. E de sintomas sistêmicos, o paciente pode ter confusão mental, sonolência, náuseas, vômitos, né? Sintomas que às vezes a gente está até acostumado numa ressaca tradicional, mas de maneira muito mais intensa e às vezes até com um consumo muito inferior ao que o paciente está habituado. Às vezes a gente toma 1, 2 drinks numa noite e no dia seguinte está com um sintoma de uma ressaca como se tivesse bebido muito. Então, esses são sinais de alerta para procurar atendimento. E a perda da visão é um dos sintomas graves, vamos dizer assim, né? É um sintomas graves e um dos metabólitos, né, dos componentes que o metanol se desenvolve depois dentro do nosso organismo, eles têm uma tendência a afetar as células da retina, as células ganglionares da retina e as células do nervo óptico, porque são células que têm um metabolismo muito rápido. E esse componente, acredita-se que ele diminui a oxigenação. Então, mesmo chegando ao oxigênio, ele inibe as células de respirarem. E como o metabolismo dos olhos é muito rápido, ele tem essa tendência a afetar diretamente a visão no começo. E nesse caso, é irreversível? Se o tratamento for instituído muito rapidamente, pode-se ter uma melhora ou se evitar uma lesão completa. O tratamento ele deve ser tanto sistêmico quanto específico para os olhos, e não tem nenhum tratamento com evidência científica
comprovada para exatamente a lesão dos olhos. Talvez o uso de corticoide, alguma outra medicação pode ter algum benefício, mas o tratamento é o tratamento sistêmico do metanol mesmo, tentar a remoção o mais rápido possível desses metabólitos no organismo. Doutora Juliana, dando um passo aqui para trás para a gente entender, né, por que o metanol é tão tóxico para o nosso corpo, como é que ele age desde o momento da ingestão? Na verdade, o metanol em si, ele não é o problema, e é nisso que a gente foca no tratamento. O problema é o metabólito. Tudo que a gente ingere, tudo que entra para o nosso organismo, ele é metabolizado para ser eliminado ou para ser utilizado para a gente. Por exemplo, a comida que a gente come, ela é metabolizada para a gente usar como energia. Então, o metanol, o problema é que ele se divide em dois metabólitos, duas frações que são tóxicas. Essas frações, elas entram, o que a gente acredita, ainda não tem comprovação, mas assim, fisiologicamente é o que a gente entende, elas competem pelo oxigênio e elas entram na célula que estão se multiplicando. Isso é o mais comum, nas células que estão ativas ali funcionando. Então, ela tem predileção pelas células oftalmológicas da retina, ela tem predileção pelo rim, pelo sistema nervoso, porque são coisas que estão ativas no nosso sistema, no nosso funcionamento. E aí, esses metabólitos que podem trazer a lesão. Então, eles usam uma enzima que a gente tem para chegar até a célula, que é a alcodesidrogenase. Essa enzima, a gente consegue utilizar também, é a mesma enzima da bebida boa que a gente toma, que tem o etanol. Então, a gente usa o etanol como tratamento endovenoso, para que ele ocupe essa enzima e o metanol não seja metabolizado, ele não se transforme nessas duas partículas e aí ele não consegue fazer nada, mas o metanol fica no nosso organismo. Então a gente tem que dar um segundo passo, que é fazer uma diálise forçada para que não tenha lesão renal. Quer dizer, a gente fala aqui, né, doutora, sobre usar o etanol como um tratamento, mas fica um alerta para as pessoas que isso é uma medida hospitalar, uma decisão médica, não significa que a pessoa deva beber mais para poder resolver a situação, né? Exatamente, até porque esse último ponto que eu coloquei. O etanol endovenoso, a gente não pode usar o etanol que a gente tem na bebida para injetar na veia, e precisa fazer a retirada do metanol do organismo. Isso é feito de uma maneira aplicando a hemodiálise no paciente. Além dessas questões oftalmológicas, que outros problemas graves e até irreversíveis podem acontecer com o nosso corpo? O principal deles, o mais comum, é a lesão renal, insuficiência renal, que ela vem de maneira aguda, mas ela pode se perpetuar e uma vez que a célula está lesada, ela não é reversível. Tá? A gente tem alterações de sistema nervoso, como nível de consciência, confusão, alteração comportamental, tudo dependendo do que foi lesado pelo metanol. Ingeri bebida alcoólica, suspeitei de uma intoxicação. O que eu devo fazer imediatamente, doutor Marcelo? Imediatamente correr para o hospital e comunicar, né, o médico que você tem essa suspeita, que você no dia anterior ou talvez no mesmo dia tem ingerido bebida de procedência possivelmente duvidosa, para poder ser realizados os exames o mais rápido possível. Às vezes, no exame precoce, a gente consegue já detectar algum edema do nervótico, algum inchaço de nervótico, né, da parte oftalmológica especificamente. E, além disso, os exames de sangue e outros exames de imagem que a gente pode utilizar para tentar ter um diagnóstico mais rápido possível, mais precoce possível, para instituir o tratamento também de maneira precoce, assim como a doutora Juliana explicou. Quais são os desafios hoje ainda nesse tratamento para a classe médica? Olha, eu acho que o maior desafio do tratamento é que existe, né, um antídoto para o metanol, mas de todo modo, às vezes o diagnóstico é mais tardio, ou o diagnóstico precoce não é tão fácil de ser feito, porque se confunde muito, às vezes, no início com uma ressaca tradicional, de uma bebida alcoólica, né, tradicional. Então, o tratamento, se ele não for instituído muito precocemente, a lesão é irreversível. Então, a principal dificuldade é o diagnóstico precoce. E aí é muito importante também acionar os órgãos de vigilância, né, denunciar essa suspeita de adulteração para que o problema não atinja mais pessoas, doutora. A nós médicos cabe notificar a vigilância sanitária da ocorrência do evento. A questão de onde foi, isso tudo cabe ao paciente que sofreu o dano. A gente não tem como monitorar onde foi que o paciente bebeu, onde ele não bebeu. A gente informa a vigilância e a vigilância busca o paciente para fazer essa orientação. E reforçando o que o Marcelo falou, o problema é que o paciente vem a hora que ele já tem sintoma. E quando ele tem sintoma, a lesão já começou a acontecer. A lesão ela é irreversível.
irreversível. A gente pode não ter uma sequela funcional com ela, mas a lesão acontece e quando ela aconteceu, a gente não consegue reverter. A gente conversou um pouquinho antes sobre o etanol. O etanol é a segunda opção de tratamento. A primeira opção é um antídoto bastante específico, que é igual quando a gente toma uma picada de cobra, de escorpião, que a gente tem um antídoto que vai lá e trata. E ainda assim, esse antídoto ele ajuda na eliminação, porque ele se junta ao metanol e aí ele é eliminado sem causar lesão. Então, ele é superior ao etanol. O etanol é porque em nem todos os lugares a gente tem acesso a esse outro antídoto. Esse debate todo sobre o metanol traz para a pauta, mais uma vez, né, um alerta aqui que no Brasil, a gente sabe, ocupa o terceiro lugar no ranking de consumo de cerveja no mundo. É um país que consome muita bebida alcoólica, né, tem 69,3 litros de cerveja por pessoa em média, de acordo com estudos que foram realizados lá em 2022, né? É um número preocupante, segundo a Organização Mundial da Saúde. Consumo nocivo de álcool está relacionado a mais de 3 milhões de mortes por ano no mundo todo, está diretamente ligado a fatores de risco para várias doenças aí, né, para violência, para acidentes, mortes prematuras, enfim, tem uma série de problemas que a gente pode elencar aqui. Por que o álcool é, então, um problema de saúde pública? Acabei de dar esse resumo, mas eu acho que é importante a gente discutir isso também, trazer esse alerta, né? Pelo tipo de ação que ele tem dentro do organismo, né? Hoje em dia fala assim, mas quanto que é seguro eu consumir de bebida alcoólica? Segundo a OMS, não é seguro você consumir absolutamente nada de bebida alcoólica. A gente entende que seja uma questão social, que muita gente sinta prazer, e que não existe um uso que não é nocivo, tá? E o que a gente tem como parâmetro? Quando o consumo de álcool interfere na sua rotina. Então, eu deixo de fazer alguma coisa porque eu vou beber, eu não consigo fazer se eu não bebi. Então, esse é um sinal de alerta. Mas mesmo em doses baixas, o álcool pode trazer prejuízo. A gente sabe que desde quadros cognitivos até o desenvolvimento de câncer tem relação com o consumo de álcool. E são efeitos imediatos, né? Como, por exemplo, alterações comportamentais, como esses a longo prazo que afetam diretamente a nossa saúde. Sim, é uma progressão, né, Marcela? Normalmente começa com a euforia, a labilidade emocional pelo consumo, pelo efeito imediato, mas isso tem uma tendência a se transformar em quadros depressivos, em quadros de agressividade, em quadros de alucinação, e a tendência sempre à busca, porque o álcool ele atua dentro do sistema nervoso numa área de recompensa. Entendeu? Ele funciona como uma droga mesmo. E essa área, ela é sempre ativada. Então, assim, a hora que eu consumo aquela quantidade de bebida que para mim já não faz, eu vou buscando cada vez mais. E tem uma relação muito grande do consumo excessivo de álcool com o uso de outras drogas. E a gente pode falar que ele afeta também diretamente órgãos essenciais, né? Cérebro, fígado, coração, de que maneira? Exatamente pelo metabólito, pelo que ele libera ali de toxina, que vai fazer um estresse oxidativo e traz lesão para essas células, além de uma sobrecarga. A metabolização do álcool no fígado vai gerando uma sobrecarga e vai causando lesão ali dentro também, que são os pacientes que acabam desenvolvendo cirrose, depois um câncer hepático e até uma insuficiência hepática, muitas vezes. Com a saúde dos olhos, doutor Marcelo, o que acontece exatamente com o consumo de álcool? Olha, o álcool, de modo geral, em doses baixas, apesar de não ter nenhuma dose de bebida segura, para a saúde dos olhos, ele não tem tantos efeitos agudos. O problema do álcool na saúde ocular é em relação ao uso crônico. E ele está muito relacionado, além de uso associado com outras drogas e tabagismo, às vezes, o paciente que tem um consumo de álcool crônico, ele geralmente tem uma disfunção nutricional. E a alteração, principalmente de hipovitaminoses do complexo B, acabam levando lesões que também estão relacionadas com essa parte central da visão e perda de campo de visão, perda de algumas manchas e progressivamente piora da qualidade da acuidade visual. Aumenta o risco de doenças oculares a longo prazo? Existem alguns estudos, algumas relações entre o uso de álcool e a degeneração macular. Essas evidências estão mais relacionadas com o estresse oxidativo do álcool, como a doutora Juliana falou, que acaba lesionando as células. Mas a gente não tem, talvez, nenhum link direto que a gente consiga ver, e também para glaucoma. Mas existem alguns estudos que acreditam que o uso crônico também pode elevar a pressão ocular. Mas o principal lesão oftalmológica relacionada ao uso crônico de bebida alcoólica está relacionada com o déficit nutricional,
paciente às vezes passa a comer menos ou se alimentar inadequadamente, e justamente a prevenção é sempre buscar uma boa nutrição para compensar. E aí é uma bola de neve, né? Isso que a doutora Juliana estava falando. Daí vai afetar a saúde mental, afeta o sono, afeta o controle das emoções. A vida como um todo começa a ficar desequilibrada. Com certeza, um dos principais sintomas que a gente observa quando investiga é a alteração do sono. A gente tem várias fases no sono e tem a fase que a gente descansa, tem a fase que a gente está dormindo, mas não é suficiente para a gente descansar, e tem a fase de sono profundo, que é quando a gente descansa. O álcool, mesmo no consumo agudo e imediato, ele tem uma ação direta nessa fase do sono. Então é aquela pessoa assim, quando eu bebo, eu durmo mal, eu ronco. Ronca porque existe um relaxamento da musculatura do pescoço, de orofaringe, então você tem uma tendência a ter mais ronco. E isso também, quando você ronca, você não consegue chegar nesse sono profundo. E quando chega, você tem uma alteração desse ciclo também. E não dormir hoje, a gente sabe que a bola de neve só cresce, ela é a ponta do iceberg de um problema enorme que pode acontecer. Você citou algumas doenças já aqui pra gente, né? Se a gente puder elencar uma lista de doenças aqui, o que a gente poderia destacar que são diretamente associadas ao uso excessivo de álcool? Doenças circulatórias, acidente vascular cerebral, é bastante comum. O AVC. Isso. Doenças hepáticas, por conta da sobrecarga. E eu acho que neoplasias, né? Doenças oncológicas. A alteração da visão, desnutrição também, assim, são problemas, mas, assim, doenças diretamente relacionadas ao álcool, eu acho que eu penso nessas três. A gente estava falando da incidência, né, por exemplo, de acidentes de carro, né, muito frequente, né, ver ainda essa combinação perigosa, né, diante de tantos alertas, ainda assim acontece, né, álcool e direção. De que forma que o álcool, ele afeta os reflexos, a visão e provoca esse risco de acidentes? Marcela, eu acho que o principal problema do álcool, né, são as mortes evitáveis e as lesões de saúde crônica evitáveis, como os cânceres que a gente mencionou, né, câncer de laringe, depressão. E o álcool, eu acho que ele atua de dois modos principais. O primeiro, no início, ele funciona como um estimulante. Então, a pessoa, ela tem uma sensação de prazer, uma sensação de autoestima, de poder muito grande. Então, quando a pessoa está embriagada, ela, de modo geral, tem a tendência a achar que é capaz de atos mais aventurosos, talvez correr mais. Impulsividade. Também, você com esse tanto de estímulos, geralmente também está associado com o uso de celular, a pessoa acaba se distraindo por outros motivos dentro do carro e pode levar a uma lesão, a um acidente. E o outro fator é que o álcool diminui o reflexo, né? De modo geral, a visão fica mais turva, o paciente pode ter déficits musculares da acomodação dos olhos, a alteração da pupila ou de sensibilidade à luz, só em casos mais extremos, mas tudo isso pode atrapalhar a qualidade de direção, né, e segurança no momento de conduzir o carro. O álcool, na verdade, ele é um depressor do sistema nervoso central. Essa euforia que existe no momento do consumo, que é o que as pessoas sentem prazer e gostam, ela é uma perda da inibição do sistema nervoso. Então, ele está deixando o sistema nervoso menos eficiente. Então, a perda do reflexo, essa dificuldade de coordenação, isso tudo é imediato. Mesmo numa dose baixa, a gente sabe que isso, não, numa dose muito baixa, não é arriscado, mas a gente sabe que existe uma perda desde o primeiro gole, a gente sabe que existe uma depressão. Então, essa coisa mas eu fico mais feliz, eu fico mais alegre. Não, você está perdendo a sua inibição. Então, o seu sistema nervoso está sendo deprimido. Há casos em que as pessoas, inclusive, ficam mais violentas e a gente vê os índices de violência aumentarem, né, relacionados ao uso de álcool. Com certeza, é uma perda da inibição e uma perda do controle que a gente tem, né? O nosso sistema nervoso, assim, por que a gente não reage a tudo? Por que a gente não é agressivo a tudo? Porque existe um controle. A gente faz uma brincadeira que, assim, onde você estaria se você fizesse tudo o que você quisesse? Eu estaria presa, entendeu? Então, essa sensação, é isso que a gente perde essa capacidade de discernimento, de saber o que é certo, até onde eu posso ir, onde eu não posso, e a perda da capacidade também de julgamento ali. Eu tô correndo, porque, não, mas eu não estava correndo, eu não estava isso. Perde completamente essa capacidade.
A gente já identificou aqui uma série de questões, né, para a saúde física, para a saúde mental. Quando é aquele momento que a gente consegue identificar, olha, estou passando do ponto, não estou mais bebendo de leve socialmente, preciso de uma ajuda profissional. O que a pessoa deveria se A atentar? doutora Juliana falou muito bem. Quando o paciente precisa do álcool para alguma atividade ou deixa de realizar alguma atividade por conta do álcool, geralmente é o momento em que talvez não por si, mas a família ou algum amigo próximo poderia sugerir um tipo de acompanhamento. O paciente que precisa beber para poder ter uma interação social, precisa da bebida alcoólica, às vezes até para trabalhar, em casos mais extremos, ou o contrário, o paciente que não consegue sair, deixa de trabalhar com qualidade porque na noite anterior passou do ponto, bebeu demais, né? Bebeu em momentos que não deveria, talvez durante a semana e aproveitou, em vez de aproveitar o final de semana, né, bebeu durante a semana e não consegue desempenhar suas funções com eficiência. Vai alterando mesmo a funcionalidade, né, dessa pessoa. Com certeza. E existe uma ilusão assim, eu não bebo nada durante a semana, eu só bebo no fim de semana. O consumo agudo, em grande quantidade, ele é mais nocivo do que o consumo crônico. Por exemplo, aquela pessoa que toma uma cervejinha todo fim de tarde. Nenhum é benéfico, tá? Vamos deixar isso bem claro aqui. Que não tem dose segura, inclusive. Exato. Mas o uso agudo, ele é mais prejudicial do que o uso crônico. Tá? E a gente, assim, quando a gente fala em termos de saúde pública, existem muitos mitos relacionados ao consumo de álcool, do tipo, eu sei quando eu tenho que parar na fase aguda, não estamos nem chegando na parte do eu preciso de ajuda porque eu não estou dando mais conta. As bebidas, elas são metabolizadas de forma diferente, destilado, fermentado. Então, por exemplo, você toma cerveja. A cerveja, ela vai sendo metabolizada lentamente. Então, você vai percebendo, eu estou ficando zonza, agora eu estou descoordenada, agora eu já estou falando mais alto. Então, você vai percebendo a progressão. Se você consome destilado, por exemplo, vodka, tá tudo bem na primeira, na segunda, na terceira. De repente, você não sabe mais quem você é. Sai do controle. Entendeu? Então, essa ideia assim, não, eu tenho controle, eu sei, não existe esse controle em nenhum tipo de bebida. O ideal é sempre um consumo consciente e existe a faixa etária para se consumir bebida alcoólica, que o seu organismo já tem, assim, ninguém deveria, mas que existe uma certa maturação que é menos prejudicial por conta da ação do álcool no sistema de recompensa que a gente tem. E aí a gente fala, quando identifica, por exemplo, preciso procurar uma ajuda, quais seriam esses profissionais? Porque tem uma série também de tabus, preconceitos da gente mesmo, né, em procurar essa ajuda. A quem recorrer? Eu acho que o ideal, assim, em termos de especialidade, é o psiquiatra. Mas muitas vezes existe o estigma do psiquiatra, é uma especialidade que não é de tão fácil acesso. Então, eu acho que o paciente, a pessoa que percebe que ela precisa de uma ajuda, ela deve procurar o profissional de saúde mais próximo que ela tiver, em quem ela confiar, que essa pessoa vai saber orientá-la. E o apoio da família, né, de uma rede também atenta a essa pessoa é bem importante, doutor. O apoio familiar, e não só familiar, é fundamental, como esses programas de associações, né, grupos de pessoas que passam pelo mesmo problema e tem um apoio não só psiquiátrico, mas também psicológico e de outras especialidades, não só médicas, outras especialidades de saúde, enfermagem, psicologia, para poder tratar e quando você se sente em grupo, você vê que esse problema não é só seu, é muito mais fácil de lidar. Você não... Às vezes a pessoa, quando acredita que o problema é só dela, ela se sente muito mais menosprezada, inferiorizada. E se ela tem pessoas ao redor que vivem a mesma situação, é muito mais fácil ter uma base, um apoio, um suporte. Vai quebrando barreiras, né, para conversar, para falar sobre o assunto. Falando ainda da saúde dos olhos, há algum cuidado específico que quem bebe com frequência deveria ter? Exames oftalmológicos que poderiam detectar problemas causados pelo álcool? Sem dúvida. O exame oftalmológico de rotina, né, rotina oftalmológica anual ou semestral, dependendo da indicação, a gente consegue identificar alterações do nervo óptico, de palidez, que consegue potencializar. Exames de sangue, a gente também consegue notar essas deficiências de vitaminas. E acho que o principal cuidado é se preocupar com a nutrição e ter um acompanhamento médico, talvez não só oftalmológico, mas principalmente o acompanhamento clínico, para avaliar justamente as questões de nutrição do corpo de modo geral, do ponto de vista oftalmológico, acho que é o principal.
Para a gente conseguir reduzir o consumo de álcool no dia a dia, manter aí a saúde, existem alguns hábitos ou atividades que são recomendadas? Com certeza. Atividade física é uma arma que a gente tem e usa bastante, assim como qualquer outro problema de saúde, mas a atividade física ela ajuda a liberação de endorfina, que também, ao término, atua no sistema de recompensa. Então, a gente consegue. Não é um trabalho fácil e, assim, o apoio familiar, atividades sociais que não envolvam bebida é uma outra ação que a gente consegue. E o apoio familiar, sem dúvida nenhuma, e a alimentação. Porque quando o paciente, muitas vezes, a gente vê muitas pessoas em situação de rua que não tem o que comer. E o álcool, ele tem bastante energia quando ele é consumido. Então, ele faz o nosso organismo funcionar com um baixo custo, vamos dizer assim. Então, a nutrição adequada, um paciente bem alimentado também tem uma chance bem menor de ter uma dependência. E quebrar essa rotina da compensação, né? Também estou ansioso, vou beber, estou estressado, foi um dia difícil no trabalho, vou beber. Acho que é difícil, mas é importante também criando outros hábitos. Acho que um dos mitos que a doutora Juliana já tocou, né, que quando a gente bebe, a gente dorme melhor. Ou talvez o álcool pode, por ser um depressor do sistema nervoso, ele pode até dar uma sonolência inicial, mas a qualidade do sono é muito pior, é muito prejudicial. Então, acho que evitar qualquer tipo de recompensa do ponto de vista com álcool e tentar buscar outras alternativas, se possíveis saudáveis, como exercício físico ou atividades em grupo, são essenciais. Doutores, agradeço imensamente por todo esse acolhimento, informações de qualidade aí para a gente tentar caminhos mais saudáveis de viver, né? Doutor Marcelo, obrigada, viu? Marcela, muito obrigado. Doutora Juliana, obrigado. Foi um prazer, doutora Juliana, mais Obrigada, uma vez. Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente agradece. E você gostou do episódio? Curta, comente, compartilhe também com quem você conhece. Esse aqui é o VeraCast, o podcast do Veracruz, que toda semana leva para você conteúdo sobre cuidado, saúde e bem-estar. Eu fico por aqui, te espero na terça que vem, às 8 da noite.